Boa noite aí, pessoal. Bem-vindo ao meu canal no YouTube aí, o Papo com Rafa. Um espaço aberto aí para expor algumas opiniões sobre o nosso tricolor, sobre o futebol de maneira em geral, sobre as coisas do cotidiano. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Miranda, tenho 30 anos, trabalho com gerenciamento de projetos, planejamento estratégico, sou engenheiro da computação, tenho pós-graduação em planejamento em TI. E também fiz um curso de análise de desempenho, o Prat TJ2, com o Ricardo Pombuçares, que foi o grande guru da marca. Então, abri esse espaço aqui para expor um pouco a minha opinião. Nos últimos tempos tenho falado pouco nos grupos de futebol que eu tenho falado pouco sobre o futebol com alguns amigos. E esse espaço é para falar de tudo, e eu especificamente, na abertura do canal, começar a falar um pouquinho sobre o meu São Paulo, sobre o nosso São Paulo, sobre o São Paulo do meu pai, que sofre tanto, sobre o São Paulo que tem nos deixado muito decepcionado. Eu vou começar aqui falando um pouco sobre nosso clube, no qual eu tentei estudar bastante ao longo desses 30 anos, entender um pouco a filosofia, a cultura do São Paulo, como ele nasceu, o que ele se tornou e para onde ele gostaria de ir. Hoje nós temos um presidente que foi diretor de futebol no passado, aliado de diversos inimigos atuais, aliado de outros tantos agora. Eu não tenho dúvida que ele é São Paulino, Carlos Augusto Barros Silva, o popular Leco. Eu não tenho dúvida de que ele quer o melhor para o São Paulo. Assim como o Raí quer o melhor para o São Paulo, Alexandre Pássaro quer o melhor para o São Paulo, o Marco Aurélio Cunha quer o melhor para o São Paulo. Só que a gente tem aí uma grande dificuldade. Aparentemente a gente volta no conhecimento de clube, de gestão de futebol, do mesmo padrão que o clube viveu entre os anos de 94 até 2004, com raras exceções de times bem montados que acabaram ganhando no 2098, 2000, 2002. Mas, começando a falar um pouco do presidente, eu troquei algumas poucas palavras com ele no lançamento do livro do Raí, num passado recente. Ele foi diretor de futebol do presidente Marcelo Portugal Gouveia, assim que ele assumiu o cargo, depois do Paulo Amaral. Ele é o diretor de futebol que trouxe o Ricardinho, que montou um elenco voltado para o ataque, mas que tinha uma defesa falha e apoiou do Santos em 2002. Ele tinha boas ideias, e um dos problemas que eu vou pontuar aqui é com certeza o que ele se mantém até hoje, que é a falta de posicionamento e de manter essa sua ideia ao passar do tempo, né? Manter a sua ideia, sustentar ela mesmo depois do fracasso. O Leco montou o time de 2002, que não era ruim. Depois montou o time de 2003, que também não era ruim. Mas com a perda em 2002, a gente perdeu a Copa do Brasil para o Corinthians, não na final, mas perdeu. Depois acabou perdendo o Rio São Paulo para o Corinthians. 2003 perdemos o Paulista para o Corinthians na final, 2-3-2, se eu não me engano. E a pressão foi muito grande e ele acabou cedendo e acabou ruindo. No lugar dele, o Marcelo Portugal Gouveia ressuscitou o Juvenal Juvencio. Boleiro, muito mais boleiro que administrador. Montou o elenco vencedor junto com o Cuca. Reformulou o time do Cuca pro Leão, com algumas peças-chave, como o Júnior na lateral esquerda. E depois trouxe cereja do bolo Amoroso em 2005 junto com o Paulo Autuori. Então, o Leco, ele apesar de ser São Paulino, ele é um cara que não entende de futebol. Ele não entende de gestão e planejamento de um clube, de um time de futebol. Ele pode ser um bom gestor de pessoas com relação ao clube, de colocar pessoas no lugar certo. Aparentemente o clube diminuiu um pouco as dívidas nos dois penúltimos anos, 2016, 2017, 2018 não, porque ele gastou um pouco além da conta com algumas contratações. Então, infelizmente, ele é um cara que não entende futebol. Com a doença do Juvenal Juvencio, que aliás o último título foi com ele em 2012, o São Paulo ficou órfão não de gestor de pessoas, com gestor de clube, planejamento com relação à grana. O São Paulo ficou carente de gestor de futebol. O Juvenal deixou o time, o elenco, com bons jogadores, mas deixou o clube endividado porque ele formou grandes times. Mas a gente ficou carente de um diretor de futebol que entendesse futebol. E ali passaram o Adalberto Porsche Batista, passou o Luiz Cunha, que entende, mas criou confusão logo.
Passou o Ataíde Guerreiro, que faz muito escândalo, mas não entende muito do caso. Passou o Gustavo Oliveira, sobrinho do Raí, que aliás, mesmo sem dinheiro, montou um time melhor que hoje, fez um trabalho melhor que o tio. Mas ele também tinha um treinador que não de ponta, mas um treinador de cancha, que é o Balsa. Conseguiu trazer alguns pontos importantes e organizar taticamente aquele time para chegar na semifinal da Libertadores. Então, o trabalho do Gustavo Oliveira sem grana, sem dinheiro, não foi dos piores. E aí, depois de tantos fracassos, o Leco decidiu colocar o Raí, ídolo maior, maior ídolo da história do São Paulo para muitos. Eu acho que se Leônidas fez o São Paulo nascer grande, Raí perpetuou o São Paulo grande, e depois o Rogério Ceni veio para dar continuidade, para não serem apenas duas fases de grande vitória, como por exemplo outros esportes onde um jogador muito acima da média conquista muito, que foi o caso do Raí no São Paulo. Outros clubes, até mesmo outras agremiações de outros esportes passaram por isso, como Michael Jordan no Chicago. Então, quando o Raí assumiu, a expectativa de todos era que alguém que entendesse de futebol dominasse o ambiente, planejasse contratações, mantivesse o elenco. E isso a gente viu que hoje não tem dado muito resultado. Eu não queria voltar muito no passado para falar sobre erros de contratações, até porque para mim os erros são sucessivos nos últimos 4 anos, inclusive com a passagem do Rogério Ceni pela gestão do futebol. Com o Raí, a decepção veio para mim com relação às más escolhas. Então, todos sabiam que o Nenê era um jogador já em final de carreira, que ele não aceitava jogar quarto e domingo, não tinha condições físicas de jogar, e ele também não aceitaria jogar um jogo por semana. Ele não é meia, apesar de todo mundo falar, ele é um segundo atacante que sai da área para armar, como o Dagoberto fazia. Quem viu o Nenê jogar no auge da carreira, tanto no começo da carreira do Palmeiras, depois no Santos, e depois na Europa, via a posição do Nenê. O Nenê nunca foi meio armador, criativo. Então, desde o ano passado, com a saída do Cueva, esse espaço ficou um pouco vago. Então, o Aguirre, que foi escolhido para substituir o Dorival Júnior, que, claro, quando ele virou o ano de 2017 para 2018, todo mundo sabia que o Dorival não ia durar. Então, o Raí poderia ter trocado naquele momento. Para mim, aí vai a minha primeira crítica, porque o Cuca estava no mercado e tantos outros também estavam. Então, para mim, a grande crítica aí cabe no ponto de não fazer a troca naquele momento do Dorival por um técnico de mais categoria, já que o São Paulo vem há muito tempo sem nenhum treinador de categoria. Passou pelo Diego Souza, que na meu entendimento não teria contratado, teria dado chance para outros jogadores, mas o Diego Souza não foi bem. Não foi mal, o Diego Souza foi bem. Durante o ano faltaram alguns ajustes finos. A gente cedeu o Militão, o melhor lateral direito que a gente teve em décadas. Perdeu ele por... Aí fica uma discussão, erro da diretoria, erro da diretoria, o jogador não quis aceitar. Pelo que eu soube, antes mesmo dele subir profissional, ele recusou, e propostas gigantescas. Então aqui eu prefiro não expor opinião nesse momento sobre o Militão. Mas a substituição, no caso específico da substituição do Militão, eu acho que o Raí não errou. O Bruno Pérez era um jogador forte, fazendo sucesso na Europa, com alguns clubes italianos querendo ele. Então, no meu entendimento, o erro não foi ali trazer o Bruno Pérez. E aí é a grande decepção para mim do Raí, que, poxa, tudo bem, começou no ano passado, pegou no meio do caminho o planejamento, beleza, ok, ficou no desespero, trouxe o Nenê, depois o Diego Souza, contratou o Everton depois, você consegue aceitar. Talvez não aceitar a demissão da forma como foi do Aguirre, que eu talvez tivesse ter que intervir no elenco antes daquele problema, antes de todo o estresse, então era melhor ter afastado alguns jogadores do que isso. E aí veio o grande X da questão. Final de 2018, o time não tão ruim, um treinador sem experiência no papel, que é o Jardine, mais vitorioso na base. E aí você, como gestor, tem que tomar uma decisão. Ou você contrata um cara que busca resultado imediato, que é um cara que cobra caro, que é um cara que tem experiência. E aí tanto faz, Abel, Sampaoli, Cuca, Mano, Renato Gaúcho, Carille, etc.
ou você aposta no Jardine, que pode ter futuro. A opção do Raio foi pelo Jardine. Mesmo sabendo que o São Paulo tinha uma Florida Cup para disputar, que foi assinado já com o ovo na barriga da galinha, que o São Paulo ia ficar entre os 4 primeiros. Ele decide manter o time completo para a Florida Cup. Contrata apenas, no meu entendimento, 2 jogadores para o time titular, porque o Volpi, apesar de ser um grande goleiro, no meu entendimento, fazer um teste com o Jean e com o Lucas Perry nesse começo de temporada não seria um problema. Não, aliás, não perdemos pro Tadieres por causa de goleiro ou deixamos de ganhar, não, pelo contrário. Mas para mim as contratações foram feitas de uma forma, como que eu posso dizer, sem análise correta de conhecimento de futebol, que era o que a gente esperava do Raí. O time não tinha um meia, o time não conseguia propor o jogo, porque os volantes não sabiam ir pro jogo, porque os pontas não eram armadores, tanto o Rojas quanto o Everton. Então a bola não chegava no Diego Souza, as que chegavam acontecia um gol. E aí ele trouxe o Pablo, 6, 7 milhões de euros, uma baita fortuna, todo mundo queria. Nada contra o Pablo, aparentemente um bom jogador, mas talvez não fosse a posição que a gente precisasse. A gente tinha no elenco Diego Souza, Trellis, Brenner e Gabriel Novaes, o artilheiro da Copinha. Aí você gasta uma fortuna num outro centroavante, desagrada o Diego Souza, o Trellis, o Brenner e o Gabriel Novaes, e desagrada até o Carneiro, que eu coloquei como ponta de lança, mas pode ser utilizado como 9. Você cria um desagrado nos homens de frente. O Trellis se sente descontente e vai embora. O Diego Souza se sente descontente e pede para ir pro Sport. Você contrata um lateral direito para ser backup do Bruno Pérez. Contrata o lateral esquerdo para dar sombra pro Reinaldo. Contrata um volante para ser sombra do Jusilei, até o momento titular, e do Hudson. Mas muito contestado no Vitória mesmo, que teve problemas no ano passado na Série A. Então as contratações foram muito duvidosas. O Hernanes veio, se apresentou direto na Flórida, ao invés de vir para o Brasil treinar e entrar em forma para Libertadores. Entrou totalmente sem ritmo e a gente precisa ver qual que é o Hernanes que vai jogar. Então ele não é o salvador da pátria, ele não é o meio armador. Nós vimos no começo dos primeiros jogos um buraco entre os 2 volantes e os 4 atacantes. Então, para mim, as contratações foram muito falhas. E é incrível como o São Paulo, com mais arrecadação, com mais dinheiro, consegue contratar menos do que o Santos. Isso não, mas estão usando o dinheiro do Rodrigo e do Bruno Henrique. O São Paulo também vendeu muito. Então, para mim, as contratações foram muito falhas. E hoje fica claro que o São Paulo carece de 1 ou 2 meias de criação para fazer a chegada junto com o Hernanes. Em 2006, 2007, 2008, o Hernanes teve do lado dele o Hugo, teve do lado dele o Dagoberto, que é um atacante ponta de lança que volta para armar a jogada. Muito diferente do Everton, por exemplo, que é muito mais velocidade de contra-ataque. O Everton está mais para Marcos Guilherme do que o Dagoberto. Então o time carece muito de 2 meias de criação, ou de um meio de criação com um atacante que saiba armar jogada. Tem isso na base? Talvez. A questão é, você, eu, todos nós estamos prontos para preparar o time, para esperar 2 anos para isso acontecer, como o Grêmio fez com o Everton, Cebolinha e com o Luan, de esperar 2, 3 anos para ser campeão de alguma coisa? E aí cabe a nós a reflexão também. A questão da demissão do Jardine, do comando técnico, para mim fica muito vago com relação a não ter firmeza na escolha. Foi aquilo que eu falei do Leco não manter as ideias. Ele contratou muitos jogadores na época de 2002, 2004, e depois saiu pelo Juvenal Juventus, mas não bancou as ideias. O Ricardinho foi vendido antes de 2005. E a mesma coisa agora. Se ele confiava e confia no trabalho do Jardine, talvez fosse o caso de limpar o elenco com quem não agradou, dar liberdade pro Jardine e apostar nele a longo prazo, dar cancha pros meninos, mesclar zagueiro, mesclar o meia, mesclar o volante, entende? Será que o Igor Gomes do lado do Hernanes, deixando o menino errar durante um ano todo e aprender, não deixaria o menino pronto para o ano que vem? Será que o Jardine mudando o esquema tático, botando a molecada para correr, deixando ele sem as amarras dos jogadores mais velhos e dando lá da patotinha que joga fute-mesa, não fosse o melhor caso? Aí cabe para nós a pergunta. E aí agora vem o Cuca. Vem o Cuca, no circo pegando fogo, ele tem experiência. De verdade, eu não espero nada. Eu espero meio de tabela e
e tentativa de ficar na G4 no Brasileiro. Na Copa do Brasil eu não espero nada. Creio que o nosso sucesso e surpresa, talvez no Brasileiro ou na Copa do Brasil, vai depender muito dos meninos. Então, Anthony, Elinho, Luan, Igor Gomes, e aí até mesmo o Léo na esquerda, o Igor na direita, o Alci na zaga. São esses caras. O quanto antes eles amadurecerem o próprio Lisieiro, quanto eles amadurecerem e trazerem resultado, mais chance de ser campeão a gente vai ter. Isso se o Leco não vender ninguém. Então, torcedor tricolor, o que eu digo a você aqui na estreia do canal é ter calma. Eu estou tentando manter a calma depois de muito estresse, mas confidenciei a alguns amigos, até meu pai, que ia perder pro Tajeres, não tinha esperança, e realmente, infelizmente, eu tive razão, não aconteceu. Precisa treinar muito, precisa reciclar e precisa torcer para os meninos amadurecerem. Teoricamente não tem dinheiro para contratar, e espero que de fato não façam dívida para contratar. Talvez o melhor caminho seja manter o elenco que tem, dar chance pro Igor Gomes, dar chance pro Elinho, pro Anthony igual tá dando, e apoiar esses meninos, já que, por exemplo, o Charlon poderia estar aqui sendo testado agora, o Lucas Fernandes com mais tempo. Que eu tenho certeza que mesmo com a molecada e aí com alguns veteranos, o São Paulo vai ficar no meio da tabela, pelo menos no Brasileiro. Creio que não vai correr risco de rebaixamento. Sobre a saída, vamos lá, Diego Souza pedindo para sair, não me surpreende. Eu também, no lugar dele, ficaria desanimado com a ingratidão da torcida do São Paulo e com a contratação do Pablo, já que o Diego Souza teve resultados em campo melhores do que o Prato e com um time pior, porque para mim o time de 2017, onde o Prato o jogo era melhor, com Cueva, Petros, Marcos Guilherme, o time era melhor, Militão na direita, e o Diego Souza no passado sem meia, só com contra-ataque, bola esticada dos dois lados, conseguiu ser o artilheiro do time, um dos artilheiros do campeonato, a bola chegava e ele botava para dentro. É um cara que sabe fazer o pivô, e é um cara que está sendo, para mim, injustiçado aí. Eu acho que ele deveria continuar no time. Ponto negativo aí que eu gostaria de externalizar para vocês: o São Paulo deveria ter empurrado o Gabriel Novaes, mas como contratou o Pablo, não teve o que fazer. E aí cabe à diretoria agora administrar um pouco isso. Tô na campanha fora Leco, fora Raí, eu acho que os dois perderam a mão. Eu sei que essa campanha não vai adiantar de nada. O Raí só vai sair no dia que ele cansar e ver que não vai ter resultado. E o Leco não vai renunciar até as próximas eleições, onde a gente também não sabe se ele vai ganhar ou vai perder, porque ele tem um poder muito forte junto aos conselheiros. Futuro sombrio, a curto, médio prazo, o torcedor tricolor tem que ter calma. Hoje, por exemplo, não fui no estádio, estou de preto, estou aqui sob os olhares do time campeão de 2005, na despedida do Rogério Ceni. Estou aqui com a camisa branca, que eu pretendo usar em breve, mas por enquanto é preto de luto. Quero que Deus dê sabedoria ali pro Raí, pro Cuca, para que a gente possa pelo menos ter um time competitivo. Hoje o time não foi mal contra o Red Bull. O Carneiro foi expulso injusto, mas sabe como é, a família Oliveira sempre prejudicando o São Paulo e a diretoria sempre não fazendo nada sobre isso. Uns pontos positivos, outros negativos. Gostei do Anthony, não gostei do Elinho. Volpe, melhor partida no São Paulo. Aliás, detalhe, eu acho que ele não falhou no gol contra o Corinthians, porque se ele não sai, o Wagner Love faz o gol, porque a zaga falhou. Então ele tentou salvar e ali não era nem bola para ele sair, ele acabou levando o pato. Contratações, eu já falei um pouco no começo do ano, eu acho que não tem que contratar agora. Se não tem dinheiro, não contrata, não quero dívida. Mas se fosse para trazer, com certeza eu traria 2 meias. Os meias que eu queria não virão, infelizmente, porque o Diego renovou com o Flamengo, o Thiago Neves não vai sair do Cruzeiro agora, mas eu gostaria muito que um dos dois fosse o par do Hernanes no meio campo, deixar o time muito mais coeso. Poxa, o Ganso, podia ter vindo o Ganso. Sim, o Ganso seria uma opção, não entendi a recusa. Era muito mais fácil ter mandado o Nenê embora e trazido o Ganso. O Ganso daria mais resultado que o Nenê hoje nesse time, mas infelizmente o Raí optou por não. Então, pessoal, esse é o vídeo de estreia aí. Hoje eu falei muito mais da situação, do porquê que a gente tá mal do que do jogo. Vou tentar soltar alguns outros vídeos comentando o resultado da semana,
o jogo do próximo domingo, do próximo final de semana também. E aí eu começo a falar um pouco melhor com vocês sobre tática, o espaçamento do time, é que agora tá uma bagunça com o Wagner Mancini, hoje teve a expulsão do Carneiro, mas o grande mistério é como que ele vai fazer pra consertar isso. Hoje eu vi que ele tentou botar o Antony e o Elinho pelo meio, num 3-4-3, e variando para um 5-4-1. E eu achei interessante, o Elinho deu alguns bons passes, o Antony deu alguns bons passes, recebeu outros bons também do Pablo, então pode ser alguma alternativa do Antony e do Elinho por dentro, ocupando um vazio que apareceu ao longo do período Jardine do time, onde tinha 4 zagueiros, 2 volantes, um buraco e 4 jogadores enfiados lá, batendo de frente com a zaga adversária. Tá bom? Esse é o resumo de hoje. A gente se fala na próxima. Espero que tenham gostado aí da estreia. Espero também ficar um pouco mais solto aí nos próximos vídeos. E eu vou cada vez tentando melhorar mais. Valeu? Um abraço. Até mais.